Um grafiteiro e ex-funcionário da Sabesp descobre o que realmente se esconde nas profundezas do esgoto. Meu nome é Marcelo e eu trabalhava para a Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Desde 2017, minha rotina incluía visitas regulares aos subterrâneos da cidade, não apenas para a manutenção dos esgotos, mas também para algo que poucos conhecem: minha paixão secreta por grafite e pichação. Quando o expediente acabava, retornava ao local na parte da noite e os túneis e galerias se transformavam no meu ateliê, um espaço sombrio e repleto de possibilidades artísticas. Nos últimos anos, explorei cada canto dessas galerias subterrâneas. As horas após o expediente eram minhas para criar. Armado com lanternas, pincéis, rolinhos e tintas, eu me aventurava em túneis e galerias, transformando paredes sujas e úmidas em telas vibrantes. O cheiro fétido de esgoto e o som constante da água correndo eram meu pano de fundo, além de uma boa música nos fones de ouvido. Mas não era apenas a arte que me atraía. Era a emoção de estar em um lugar que poucos ousariam explorar. Durante essas explorações, já vi e li coisas que fariam qualquer um pensar duas vezes antes de descer para os subterrâneos dos esgotos de São Paulo. Alguns meses antes do que vou te contar neste relato, houve notícias nos jornais sobre o desaparecimento de 2 moradores de rua na área próxima às redes de esgoto do Tietê. Essas pessoas costumavam se abrigar nas galerias cobertas para escapar do frio e da chuva. A notícia mencionava que haviam desaparecido de forma inexplicável e a polícia estava buscando pistas na região, mas sem sucesso. Eu conhecia essas pessoas apenas de vista, já que frequentemente passavam pelas áreas em que eu trabalhava. Eles eram figuras comuns nas galerias subterrâneas, pessoas que, assim como eu, encontravam algum tipo de refúgio nas profundezas da cidade. A ideia de que algo havia acontecido com eles me deixou inquieto. Em uma das minhas primeiras idas aos esgotos de São Paulo fora do expediente, encontrei uma grade de contenção que estava claramente fora do normal. Havia marcas estranhas nela e na parede, como se algo tivesse se arrastado ali. As paredes estavam cobertas por uma substância viscosa com pequenos animais mortos presos nela. E o cheiro, um odor que não consegui identificar, como se algo estivesse em decomposição há anos. Em outra ocasião, enquanto trabalhava em um túnel mais antigo, uma sombra rapidamente cruzou minha visão. Era uma forma indefinida que parecia se mover mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Mas eu sempre supus que era apenas a minha mente brincando com a solidão do subterrâneo. Esses padrões e sinais não apareceram apenas nessas situações. Você vai entender em breve. Até porque nada se comparava ao que encontraria em 2021. Nesse ano, estava prestes a entrar no Supertúnel, um dos maiores e mais recentes projetos da Sabesp. Era uma estrutura imensa, com quilômetros de extensão, e eu sabia que era o lugar ideal para minhas criações. Certa noite, me preparei com meus materiais: lanterna, botas, luvas, tintas, tudo o que eu usava para essas aventuras. Era por volta de 8 horas da noite quando invadi e entrei no supertúnel. A vastidão da estrutura era intimidante, com corredores que pareciam nunca ter fim. Se não me engano, era em torno de 7 quilômetros de puro esgoto que vem de toda a região de São Paulo. A escuridão era apavorante, e a sensação de estar em um lugar onde eu não deveria estar só aumentava minha ansiedade. O túnel estava em operação há alguns dias, mas eu sabia que estava prestes a fazer algo que não era apenas uma intervenção artística, estava prestes a realizar uma descoberta de algo que sobrevivia escondido nos esgotos. Enquanto avançava, as mesmas marcas estranhas que vi em outras galerias também estavam nas paredes do túnel. Começaram a se tornar mais evidentes. Eram padrões grotescos, como se algo tivesse se arrastado ali há pouco tempo.
A substância viscosa que se acumulava nas paredes parecia brilhar sob a luz da minha lanterna, revelando pequenos cristais que mudavam de cor conforme eu me movia. O cheiro era cada vez mais intenso, uma mistura de podridão e algo metálico que fazia meu estômago revirar. Foi então que ouvi o som. Não era o som usual do esgoto ou das águas correntes. Era um ruído baixo e irregular, como se algo estivesse se movendo lentamente pelo túnel. Meus sentidos estavam em alerta máximo. A sensação de que algo estava se aproximando de mim me deixou em estado de alerta. Mas essas preocupações eram comuns quando eu fazia essas aventuras. Meu coração batia descontrolado e eu me forçava a continuar, mesmo com o medo crescendo a cada passo. Era um túnel com curvas e bifurcações. Acho que andei em torno de 1 quilômetro. Minha intenção era deixar meu grafite bem oculto. Esse era meu estilo, minha assinatura artística na época. Quando estava próximo do meu objetivo, finalmente eu vi. A criatura estava na parede à minha frente. Só vi graças à minha lanterna. Estava entre uma bifurcação, parcialmente escondida nas sombras, pronta para atacar ou sei lá o quê. Era uma visão que desafiava qualquer tentativa de descrição racional. E talvez eu fosse a caça do dia. Imagine algo que misturava carne em decomposição com tentáculos viscosos, derretendo e escorregando pelas paredes. A criatura parecia se adaptar ao ambiente, seu corpo se contorcendo e mudando de forma enquanto se movia. Estava grudada na parede, com partes de seu corpo derretendo e formando uma gosma brilhante no chão. Seus olhos, se é que se podia chamá-los assim, eram buracos negros profundos que se moviam em diferentes direções, como se estivessem constantemente em movimento, tentando se adaptar ao ambiente ou à iluminação. As partes que entravam em contato com a superfície deixavam rastros viscosos e brilhantes, como se o próprio túnel estivesse se tornando parte dela. Sem querer, cheguei a tocar na gosma para me apoiar do susto. Aparentava ser ácida. Havia até grandes ratos presos nela, em estado avançado de decomposição. A gosma parecia ser uma armadilha para pequenas presas, e a acidez facilitava na digestão. Senti uma onda de pavor absoluto. A criatura, ao perceber minha presença, começou a se mover em minha direção. Não dava para entender o que era ou como era exatamente sua forma. Ora ela se achatava e encolhia, ora se expandia, parecendo enorme e, sem dúvida, capaz de me engolir por inteiro. Seus movimentos eram lentos, mas ameaçadores. A própria escuridão estava ganhando vida, e a sensação de estar sendo a caça era além da minha compreensão. O túnel se transformou em um labirinto de terror, e na minha mente eu só pensava: quantas dessas criaturas poderiam estar vivendo aqui? A cada passo que dava, tinha medo de pisar em uma delas. Eu já estava literalmente cagado. Aparentemente ali seria meu fim. Corri desesperadamente, mas já não sabia o caminho de volta. Tinha perdido o senso de direção. O túnel parecia se esticar e mudar a cada passo, como se estivesse me aprisionando. O som do movimento da criatura atrás de mim se tornava cada vez mais próximo. Um barulho inquietante que misturava o som de algo viscoso se arrastando com o eco do meu próprio pânico. O medo me cegava e eu corri sem destino, tentando encontrar uma saída enquanto a criatura parecia estar sempre a poucos passos de distância. Durante a fuga, não parava de pensar nos 2 moradores de rua que haviam desaparecidos. Será que eles foram alimento para esse monstro? Finalmente vi uma luz fraca ao longe. Minha esperança se renovou e corri em direção a ela, sentindo o peso do medo diminuir um pouco. A luz vinha de uma pequena abertura no teto do túnel, uma saída de emergência que eu não tinha notado antes. Subi pela escada enferrujada com meus dedos escorregando na gosma que parecia estar em toda parte. Quando finalmente saí para a superfície, senti o ar fresco da noite. Estava em lágrimas, a adrenalina me impulsionava, e só parei quando estava a uma distância segura, em uma área iluminada por postes de luz.
Assim que cheguei em casa, queimei tudo o que estava usando e até misturei cloro na água do banho. O medo de contaminação e de ter trazido algo que poderia crescer e se transformar em um daqueles monstros me aterrorizava. Sei lá, como uma ameba que cresce e se multiplica. Eu estava neurótico, e os dias seguintes foram um borrão de medo e paranoia. Tentei contar a alguns colegas sobre o que havia visto, mas suas expressões de descrença me fizeram parar. Quem acreditaria em uma história dessas? Decidi nunca mais voltar aos esgotos de São Paulo. Deixei de grafitar e de me aventurar em áreas próximas a rios. Além disso, pedi demissão da Sabesp, que era um dos empregos que mais me pagava devido ao seu grau de periculosidade. Nunca descobri o que realmente era aquela criatura ou o que mais poderia estar vivendo lá embaixo. Talvez seja uma nova espécie, e a falta de respostas continua a me assombrar até hoje. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo das contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.